Bom dia, pessoas. Pessoas que me assistem, que me acompanham. Que bênção, né? A oportunidade que Deus colocou na nossa vida, conhecer pessoas, né? De lugares diferentes, enfim, né? Vamos colocar um fundo musical, né? E, e estamos aí, né? O Senhor Necesitas impulsar tu negocio. nos chamou, Ahorra al comprar un plan de correo electrónico que... o Senhor nos chamou e temos que cumprir, né? Quando o Senhor chama, né? O servo de Deus lá, né? O, fugiu, né? Deus falou com ele, o Jonas, né? E por fim, acabou que se liou ainda mais, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Vamos fazer uma pequena oração, né? E pedir a graça, a sabedoria, a unção de Deus. Senhor amado, aqui estou na tua presença. Tu sabe a mensagem que tu tem colocado no meu coração. Eu peço que tu me ajude, que me confirme o teu Santo Espírito, as pessoas que vão me assistir, porque é sério, não é coisa de criança, não, Pai. O teu Santo Espírito confirme, me acompanhe e que essa live sirva de bênção para muitas vidas. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então, né? Perdoa aqui que eu não fiz a barba. Vai deixar para amanhã, dia clarinho, mas melhor de fazer, né? Agora é meio escuro, né? Eu uso lâmina de barbear mesmo, né? Gilete. Eu coloco ali no adaptador, né? No suporte e não precisa melhor, né? E o custo bem inferior. Se eu for comprar lâmina dessas portátil que tem no comércio aí, eu acho caro, entendeu, pessoal? Eu compro a caixinha, eu uso uma lâmina, dá para usar sei lá, um mês, é, a metade, depois a outra metade. Baixou um custo bem inferior, né? Bom, então assim, pessoal, nós sabemos que ser profeta não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, porque a Bíblia alerta, ai daquele que abrir sua boca, falar o que não viu, né? E levar pessoas para o engano, né? E coisa que Deus não falou, não mostrou, e a pessoa começa a falar bobagem, né? Que Deus me guarde desse espírito de engano, de ignorância, porque as consequências vêm, né? Mas essa noite agora, uma hora atrás, talvez, eu dormindo, Deus me deu um sonho. Se eu posso dizer sonho, não bem sonho, uma visão. Eu vi uma cena. E vi outra cena também. Mas 2, 3 vezes eu vi, né, cenas. E aí fiquei meio inquietado, pensando o que significa e o que tem a ver a imagem. Primeiro eu vi uma cidade, como se eu tivesse uma vista assim panorâmica da parte de cima, como se eu estivesse num drone, uma coisa assim que me afastasse do sol, eu visse uma cidade. E Deus me mostrou uma cidade destruída. Mas por duas vezes eu vi a imagem da cidade de um prédio. E ele destruído, mas não é uma destruição normal, assim. Eu fiquei pensativo, o que isso significa? Eu vi assim um prédio,
destruído, né? A cidade toda destruída. Mas um prédio, Deus me mostrou mais de perto, assim, mais o detalhe. E ao redor do prédio estava avermelhado. Era como se fosse uma água assim que envermelhou pessoas, talvez que, sei lá, eu presumia assim que pessoas que perderam a vida ali, esmagado em sangue, avermelhado ao redor do prédio, né? E, e no meu entendimento, quando Deus me deu essa imagem, né, essa visão, eu pensei no país Argentina. Argentina, pessoal. Não é Europa, não é Ásia, não é Taiwan, não, Argentina, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer Montevidéu. Montevidéu praticamente é o mesmo nível da Argentina, então é por ali, né? E outra coisa que Deus me mostrou também, né? Eu estava como se fosse assim, num consultório médico, num lugar assim de espera, e umas pessoas sentadas, né? E aí, como se fosse assim, não um musgo, não, como se fosse um produto, assim, uma espuma, uma meleca, sabe? E cobria as pessoas, cobria. E aí eu pensando, eu refletindo, pensei, mas o que Deus quer me mostrar? Será que no primeiro momento eu pensei assim, que é tipo assim, a pessoa ter uma relação com outra e não ter, e Deus permitiu uma experiência espiritual, uma coisa assim, entende? Como se fosse Deus unindo duas pessoas através daquela espuma, aquela meleca, vamos dizer assim, que cobria as pessoas, né? Tá, e eu tenho problema de alergia aqui bem no esôfago, aqui na entrada, né? E às vezes me dá uma coceira, uma ardência, sabe? E eu sou sensível a pólen, a pelo de cachorro, eu estou evitando o máximo. O cachorro entra no meu quarto, eu evito ele subir na cama, eu fecho, eu mando ele sair, senão quando a minha cama tá, né? E eu fico doente. O problema da asma é decorrência da alergia, né? E eu tô me cuidando. E aí eu acordei, espremi um limão, tomei, e deitei pensativo, o que eu vou falar? Meu Deus, esse sonho. Aí depois eu pensei, não, agora vou fazer a live, né? Sei lá. E aí eu sentei de novo na mesa e apertei, exprimi mais um limão. E nesse momento Deus me deu um discernimento. Essa sala de espera que eu via pessoas sentadas, representa que as pessoas que é Deus me mostrando que será algo que vai cobrir as pessoas. Entendeu, pessoal? Aí, pá, caiu a ficha. Aí eu me dei conta que Deus tem um propósito com essa visão que Deus me deu. E em duas ou três oportunidades, Deus me mostrou pessoas sentadas e aquela coisa cobrindo as pessoas. Aí eu discerni, o que Deus quer mostrar é o seguinte: Deus está mostrando que é tipo um maremoto, entendeu, pessoal? Algo que vai cobrir a cidade, vai cobrir as pessoas, entendeu, pessoal? E o dia que passou, eu passei um tempo, eu vou dizer assim, Deus tem permitido para mim ter tempo, tem provido alimento, a minha segurança econômica, enfim, eu não sou uma pessoa que tem muito dinheiro, mas o básico eu tenho, Deus tem me mantido, né? E aí, de tarde, eu não tenho muito o que fazer, não vou sair na rua, procurar pessoas e ser sabe, um atrapalho, inclusive, né?
Aí eu fico em casa, eu de repente olho um pouco na internet, pego alguma matéria que tem a ver com o evangelho, enfim, fiz uma charge, que eu acho que também é uma coisa boa, né? Que a gente se depara com coisas e a charge é uma maneira de expressar ideias. E aí eu passei a tarde toda meditando, orando, falando com o Senhor, né? Então eu me sinto habilitado, o Senhor me falar, me mostrar. Eu até falo, Senhor, se quiser me mostrar, me revelar coisas. E essa revelação eu tive agora há pouco, 1 hora e meia talvez atrás. Tá, pessoal? Agora, como eu me sinto, né? Eu, como servo de Deus, eu já em outros momentos eu tive experiências, eu tentei segurar, barrar, assim, tipo, usar alguma autoridade que eu tenho perante Deus, né? Tentar evitar, né? A gente, se for possível, a gente se sacrifica, ora, intercede, mas é um sinal de alerta, pessoal. É um sinal de alerta, claro, que o Senhor mostrou, tá? Possivelmente uma tsunami que vai varrer aí, né? Não, eu sei que a Argentina ela é extensa, a visão se refere àquela área populosa, cidade grande, né? Montevidéu, Buenos Aires, por ali, né? Eu tenho amigos, eu tenho uma irmã, serva de Deus, que está lá em Montevidéu, a gente está orando, está se comunicando, talvez ela vai assistir, eu vou postar, né? Então isso aí é a pura realidade, pessoal, tá? Deus me mostrou e que o povo, né, tome consciência, se una, clame a Deus, porque a destruição sabe, é mais ou menos o que aconteceu aqui no sul, as enchentes que houve, né, que varreu as cidades. Tinha casa, já não tinha casa, tinha rua, não tem mais rua, sabe? Casas de 2, 3 pisos foram varridas, sumiram. As pessoas começaram a estudar como é que vão construir de novo, em que lugar, né? Já pensar, de repente, outro local para construir. O rio subiu, né? 17 metros. É, mais ou menos assim a visão que Deus me deu, uma coisa que foi varrida, né? E eu, no temor do Senhor, eu estou falando, né, pessoal? Porque tem duas, né? Se Deus mostrou e eu não falar, eu peco, né? E se eu alterar algum detalhe, né, também eu peco. Se eu levar as pessoas a crer alguma coisa que não foi, né, introduzir alguma coisa que não foi que eu vi, a experiência que eu tive, então a coisa é séria, pessoal. Né? Eu já ouvi na internet aí muitos servos de Deus falar de tsunami, vi. E tsunami no Brasil, inclusive, lá na região lá do norte, lá no nordeste. Mas essa aí é a mensagem que eu tenho para hoje. Hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou tocar estudo da palavra, nada, é essa experiência. Então, pessoal, exprime mais um limão aí. O limão é excelente, né? Ele mata, assim, porque existe micro-organismos, né? A alergia mesmo desencadeia todo um processo, né? E o limão, ele é antisséptico, né? Ele tem uma função bactericida, aí parece que a gente sente um alívio, né? Então, né, o pessoal aí que
lá de Montevidéu, da Argentina, né? Lá no sul, Buenos Aires, onde o Uruguai entra na bacia do Prata, né? O nível do mar é mais baixo, realmente, né? Praticamente o nível do mar. Então, fica aí, né, a minha mensagem, né? Eu não esperava, nunca pensei, nunca tive, tipo, visão, sonho sobre isso, mas não foi um sonho, foi uma visão, foi algo específico que o Senhor me mostrou, né? A vista da cidade arrasada e um detalhe, assim, de um prédio, e ao redor do prédio, como se fosse uma água avermelhada, tá? E, e as salas de espera, as pessoas esperando, como se fossem ser atendidas ali, uma coisa cobrindo elas, tipo, sei lá, eu defino como se fosse uma geleia, assim, um produto, assim, que... Então, pessoal, é Deus falando, né? E tomar decisões e se afastar do pecado e, né, correr aos pés de Cristo. Se vier a acontecer, a pessoa está preparada, né? Vamos encerrar. Que o Espírito Santo te ajude, te dê graça para entender e confirme, né? Tem pessoas que talvez não vão acreditar, mas faz parte, né? Então é isso aí, né, pessoal? Agora são 2h15, dia 18/4, né? O sonho foi lá pela uma hora e meia atrás, certo? Vamos encerrar. Fique na paz do Senhor. Peço em nome de Jesus. Amém. Tá? Eu sei, ninguém gosta de falar, né? Catástrofe, né, pessoal? É bem melhor a gente ter uma revelação de Deus, de bênção, de vitória, né? Mas faz parte também, né? Deus mostrar. E talvez, né? A gente fazer como o pessoal lá de Nínive, né? Se arrependeu, se vestir de saco e clamar a Deus, e Deus mudou de ideia, planos do Senhor, né? Planos do Senhor é destruir Nínive. Mas como o povo se arrependeu, ouvir a palavra, entende? Aceitaram, né, a pregação de Jonas e tomaram a decisão, né? E se converter, enfim, Deus aplacar a ira do Senhor. Certo, pessoal? É isso aí, tá? Fique na paz, que Deus te ajude. Peço em nome de Jesus. Amém.